Oi, Arena, tudo bom? Eu quero dizer que eu estou muito feliz, estou muito honrada de estar aqui ministrando a nossa última palavra da série Nem um Passo Atrás. Eu creio que vai ser muito poderoso, essa palavra falou muito comigo. E assim como ela me edificou, espero que edifique você também. Nós vamos falar hoje sobre um passo à frente nos relacionamentos. Mas antes de eu entrar na palavra, eu sei que muitas vezes quando a gente está na internet, a gente está assistindo lives ou pelo YouTube, ou seja o que for, a gente se distrai muito rápido. E você está na sua casa hoje, assim, eu espero, talvez você está no seu quarto, na sua sala, e você tem a oportunidade de aquietar tudo aí. Então, eu quero te encorajar a preparar o ambiente. Onde você está agora, tira as distrações, para de mandar mensagem, para de conversar, aquieta um pouquinho e deixa o Espírito Santo ministrar sobre você, amém? Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Então, onde você está agora, imagina que você está num culto, imagina que você está na frente de Jesus e deixa Ele falar ao seu espírito, amém? Abaixa a sua cabeça aí comigo que nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, primeiramente, Pai, eu quero te agradecer e te glorificar, Deus, pela oportunidade de estar falando de Ti. Obrigada, Deus, pela sua presença, obrigada pelo Teu amor que nos cerca, obrigada, Deus, porque o Senhor é detalhista e o Senhor cuida em detalhes. Hoje eu quero colocar a minha vida e a vida de cada pessoa que está assistindo diante de Ti. E eu quero declarar agora, meu Pai, que toda voz, todo pensamento, Deus, toda distração se aquete agora, Deus. E nós declaramos, meu Pai, que colocamos nosso coração aberto, escancarado para Ti. Nós somos a terra boa, Deus, então fale conosco, Pai. Fale ao nosso coração, Pai. Fale ao nosso espírito. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que nos ensina, Pai. Então vem nos ensinar, vem falar ao nosso espírito, traz revelação, traz entendimento, Deus. Venha, Senhor, nos lapidar, nos moldar em Ti, Jesus. Te entregamos esse momento, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Tu és desejado neste lugar, Deus. Enche esse lugar com a Tua glória, enche esse lugar com a Sua presença, Pai. É tudo para Ti, é tudo para a Tua honra, é tudo para a Tua glória. Então, Pai, Te entregamos esse momento, Deus, e declaramos, Deus, a Sua presença em cada casa, em cada coração. Que haja anjos agora ministrando sobre cada família, Deus, e cada pessoa, Deus, onde essa palavra chegar. Em nome de Jesus, Te glorificamos, Te exaltamos, Pai. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre um passo à frente nos relacionamentos, e eu quero contar a história de um profeta que eu admiro muito, que é Samuel. A mãe de Samuel, ela era estéril, Ana, e ela chorava muito na presença de Deus, ela tinha um coração porque ela queria muito ter um filho. Então, certo dia, ela foi diante ao sacerdote, ela começou a orar, e a Bíblia diz que ela orou com muita dor, com muito choro, e ela clamou por um filho. E ela falou, Deus, se o Senhor me der um filho, eu prometo que eu entregarei ele para viver todos os dias para o Senhor. E ele estava ali, e ele achou que ela estava bêbada porque ela orava sem pronunciar palavras, apenas orando em espírito. E ele falou assim, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. E ela falou, não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, eu não bebi vinho nem bebida, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse, vá em paz e que o Senhor de Israel lhe conceda aquilo que você pediu. Então Ana fica grávida e Ana entrega Samuel para Eli, para que ele vivesse os seus dias dedicados ao Senhor. E no meio disso tudo, ele tinha alguns filhos. E a Bíblia diz em 1 Samuel 2,12 que os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Eles eram homens corruptos, eles eram homens irresponsáveis com a presença de Deus. A Bíblia diz que eles tiravam aquilo que era melhor para eles antes e não entregavam para o Senhor. Então, Samuel, ele cresceu nesse ambiente em que os filhos de Eli estavam defraudando a presença de Deus. E hoje eu quero te falar que se você é cristão, se você entregou sua vida para o Senhor, você tem uma responsabilidade. Tem uma frase muito famosa que diz que nós somos a Bíblia do mundo. Porque o mundo não lê a Bíblia, então o mundo vai nos ler. Então, você tem uma responsabilidade de levar a presença de Deus, de trazer a arca de Deus, que é a presença dele. Então, você lá fora, você é representação da presença de Deus. Mas aqui dentro, na igreja, no seu posto, você também é representação da presença de Deus e você tem que entender que há uma responsabilidade nisso.
Há uma responsabilidade em ser a pessoa que leva a presença de Deus. E nós vamos prestar contas das nossas ações, tanto ministeriais quanto ações lá fora. Nós vamos prestar contas a Deus e nós precisamos ter temor e tremor diante de Deus. Entender que a nossa vida precisa glorificar Ele em todas as áreas. E em 1 Samuel 17:18, diz o seguinte: era, pois, muito grave o pecado desses moços diante de Deus, os filhos de Eli, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Mas Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido com uma estola sacerdotal de linho. Então, mesmo que o testemunho dos filhos de Eli eram contra, a Bíblia diz que o testemunho deles, ao invés de levar Israel a ter fé e a ter segurança, levava a desprezar o altar. Isso é muito forte, mas Samuel, naquele ambiente que era imperfeito, no ambiente que tinha erros, no ambiente que não era um ambiente de perfeição, de maravilha, ele ainda assim não se abalou e prosseguiu. O bispo Robson Rodovalho, ele tem uma frase que é muito forte, que ele diz que não permita que o problema dos outros atrapalhe a sua caminhada com Deus. Então, muitas vezes, nós chegamos em um momento da nossa caminhada, da nossa vida com Deus, em que nós começamos a olhar para as outras pessoas. E nós começamos a nos abalar pela a situação, pelo ambiente que está ao nosso redor. E eu lembro até hoje, no Instituto de Vencedores, no 3º módulo, que há uma aula sobre a diferença de discípulo e seguidor. O seguidor, quando ele olha para a igreja, ele olha para o reino de Deus, ele olha para situações caóticas, situações desorganizadas, ele começa a criticar. Ele aponta o dedo, ele fala, é isso que está errado, é isso que está errado, isso devia ser assim, isso está de uma maneira errada. Só que o discípulo de Cristo, ele não chega nem para apontar, nem para julgar. O discípulo de Cristo, ele olha e fala assim, isso está errado, eu serei a solução. Eu serei a pessoa diferente. Eu serei a pessoa que vai mudar essa situação. Então, muitas vezes, quando a gente chega num momento em que nós vemos o erro das outras pessoas, a gente torna esse erro a desculpa da nossa caminhada. E hoje eu quero te dizer, o erro dos outros não pode servir de desculpa para que a gente abandone ou que pare a nossa trajetória com Deus. E se você está usando algum erro, se você está usando alguma pessoa como escape para que você pare de fazer aquilo que Deus planejou para a sua vida, volte atrás. A Bíblia, Deus, a bondade dEle, a graça dEle nos permite refazer caminhos, nos permite voltar atrás. E muitas vezes, se você parou, se você estagnou, eu quero dizer que as pessoas agem como elas querem agir. Mas nós precisamos agir como Deus determina. Você tem agido como Deus determina ou você tem olhado para as outras pessoas? Não importa o que os outros façam, faça você. Faça você aquilo que é certo. Deixa que eles façam aquilo que eles quiserem. Deixa que eles façam como bem entender. Você tem que estar no centro da vontade de Deus. Samuel foi essa pessoa que no erro dos outros, mesmo no ambiente que não era perfeito, ele escolheu ser a pessoa que exaltaria a presença de Deus. E a Bíblia diz que ele era um dos profetas mais temidos, que as cidades, quando ouviam que ele estava chegando, elas tremiam de temor, porque elas sabiam que elas estavam em pecado. Então, quero te dizer, se você escolhe viver a sua vida, se você escolhe viver na presença de Deus, se você escolhe obedecer, mesmo no meio do erro dos outros, Deus vai te levantar e Deus vai te usar. Deus vai te levantar como um profeta. Porque Deus não está preocupado com o que os outros estão fazendo, Ele está olhando para você. Então que você olhe para Deus e não para os outros, amém? E tanto na época de Paulo quanto na época de Jesus, sempre tiveram pessoas que brincaram com a fé e pessoas que levaram a fé a sério. Então, há uma novidade aqui para você, caso você ainda não saiba, que vai continuar acontecendo. Vai sempre ter pessoas que não ligam para a presença de Deus, que desprezam a arca do Senhor, e vai ter pessoas que levam a sério. Agora, a sua escolha é decidir em qual dos grupos você quer estar. Você quer levar a sua vida cristã, você quer levar o seu propósito, o seu chamado como algo que não há importância, como algo banal, na brincadeira, ou você quer ser uma pessoa séria na presença de Deus? E muitas vezes, a gente olha o erro das outras pessoas e a gente se frustra porque a gente esquece que as pessoas são humanas. E a gente usa pessoas, a gente usa nossos relacionamentos, até mesmo namorado, amigos, a sua preguiça, a sua justificativa como uma muleta. Como algo para a gente se apoiar e ter uma desculpa para não fazer aquilo que Deus está nos pedindo. E hoje eu quero te lembrar, da mesma forma como você erra,
Da mesma forma como você tem erros, da mesma forma que talvez você tenha dificuldade de controlar o seu temperamento, você tenha dificuldade de, eu não sei, de ser constante, tem uma área na sua vida em que você ainda precisa trabalhar. As pessoas também são assim. Muitas vezes quando a gente olha para a igreja, a gente esquece que a igreja é um hospital. Jesus mesmo disse, eu não vim para salvar aquelas pessoas que já estão curadas, eu vim para os doentes. Eu vim para os pecadores. Então, quando a gente olhar para os nossos irmãos, quando a gente olhar para a igreja, a gente precisa lembrar que as pessoas são doentes, porque todos nós somos desesperadamente necessitados de um Salvador. E esse que é o entendimento do que é ser cristão. É um entendimento que nós precisamos de um Salvador e nós não somos perfeitos. Nós não estamos nem perto de ser perfeitos. Então hoje eu quero te encorajar. Talvez você se frustrou com uma pessoa, com o erro dela. Eu quero te encorajar a ver ela como humana. A ver ela como realmente uma pessoa que tem sentimentos e que vai errar. E isso que é aquilo que a gente precisa entender sobre nossos relacionamentos. Eles estão suscetíveis a erros. Aliás, eles vão errar. As pessoas vão te decepcionar. As pessoas não são perfeitas. Mas você tem que entender que a sua expectativa não tem que estar nas pessoas. Ela tem que estar em Deus. A sua expectativa não tem que colocar em cima de se as pessoas vão te sustentar. Eu tenho certeza que se você é cristão, você já ouviu isso em algum lugar. Mas nós nascemos com um vazio dentro de nós. Nós nascemos com um buraco na nossa alma, que é a saudade da nossa essência, que é nosso Pai. E muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, por mais que a gente aceite Jesus, a gente ainda tenta tampar esse buraco com pessoas, com amigos, com relacionamentos, eu não sei com que você tem tampado o seu buraco. Mas eu quero te dizer que quem sacia o vazio que está dentro de você é Deus, não são pessoas. E apenas Deus pode saciar esse buraco, pode tampar isso. É apenas Deus que te enche e não deixa nenhum vão. Então, muitas vezes, por que a gente se frustra? Porque a nossa expectativa não está em Deus, mas está nas pessoas. E hoje eu quero te lembrar que se você só tivesse pessoas que te amassem incondicionalmente, se só tivesse pessoas que concordassem com tudo que você diria, com tudo que você disse, se você só tivesse pessoas que te confortassem, você nunca ia crescer. As pessoas que mais nos machucam, que nos frustram, são pessoas que nos machucam, que nos frustram, são pessoas que nos esticam. São pessoas que Deus coloca muitas vezes em situações, Ele usa situações para nos fazer crescer. Se as pessoas só fossem boas com você, você nunca ia precisar se reinventar. Você nunca ia precisar sair da sua zona de conforto. Se as pessoas só concordassem com você, você nunca ia precisar abrir a sua mente. Se as pessoas não te machucassem, muitas vezes você não ia aprender a perdoar. Eu não sei o que aconteceu na sua história, mas eu sei que Deus usa nosso caos para bênção. Eu sei que Deus usa nossas frustrações para que a gente saia melhor. Nosso bispo Tonete, o que ele mais tem falado, que esse tempo de quarentena, esse tempo em que nós estamos presos em casa, esse tempo de caos, de incerteza, com certeza nós vamos sair melhor do outro lado. Com certeza nós vamos sair mais esticados, mais entregues, mais devotos. Então Deus usa o nosso caos para algo bom. Deus usa nosso caos para nos ensinar em alguma área. E eu quero te encorajar a olhar aquilo que você achava que estava errado, aos erros das pessoas, a talvez pessoas brincando com o evangelho, e entender que Deus, se está te incomodando, é porque Deus quer te usar nessa situação, talvez. Se está te incomodando, é porque Deus está te chamando para ser diferente. Deus está te chamando para ser o exemplo. Quando você leva a arca de Deus, quando você leva a presença de Deus, você se torna exemplo para gerações. Então para de olhar para os outros, olha para aquele que está te chamando. Olha para aquele que te deu um propósito. Olha para aquele que já te criou e sabe quem você seria. Eu acredito muito que Deus tem novos territórios para a gente, só que nós precisamos permitir ser esticados. Nós precisamos permitir ser levados a um outro lugar. E hoje eu quero falar com você também sobre uma segunda pessoa que está em 2 Samuel 6, que é Davi. 2 Samuel 6, a partir do 14, perdão. 2 Samuel 6, 14. Vai que eu derrubo aqui a água, gente. Fala que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. E assim Davi
com toda o Israel, levou a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Davi era um rei. Davi era uma autoridade natural, que ele fazia decisões naturais. Só que Davi, ele também estava com uma autoridade espiritual sobre ele, porque a Bíblia diz aqui que ele estava com uma estola sacerdotal de linho. E o sacerdote é o que faz as coisas espirituais acontecerem. Davi, ele era rei, mas ele também estava como sacerdote. E Davi, ele era diferenciado. Ele era o único que chamava a Deus de Pai. Ele se rendia a Deus porque Deus sabia que ele tinha um coração humilde. Ele não tinha soberba no coração dele. Ele não queria ser melhor que os outros. Ele não queria se mostrar melhor que os outros. Ele não queria falar que ele era bom o suficiente para ser um sacerdote. Ele só queria a presença de Deus. Então hoje eu quero que você aprenda a se olhar assim como Davi se olhava. Davi se olhava e falava assim: Deus, eu sou péssimo, mas eu quero a sua presença. Eu desejo a sua presença, eu desejo estar contigo. Então que você olhe para você e você entenda: Deus, eu também tenho erros. Assim como as pessoas que eu olho, eu também tenho erros. Mas eu quero estar na sua presença. Eu não quero ser o melhor líder, eu não quero ser o melhor pastor, eu não quero uma soberba para mim, eu não quero uma glória para mim. Eu apenas quero levar a sua presença para que todo mundo conheça o teu reino, a sua bondade, o teu amor. Então, muitas vezes, quando a gente aponta o erro das outras pessoas, muitas vezes, inconscientemente, a gente está achando que nós somos melhores. Muitas vezes, quando a gente está falando: olha, ele está fazendo isso errado. Olha, eu faria desse jeito, eu faria melhor. É isso que está na nossa cabeça muitas vezes, e eu quero te encorajar a entender que você também é humana. A Bíblia diz que da mesma forma que você mede, você será medida. Talvez você está olhando para uma pessoa que está na liderança e você está apontando os erros dela, mas talvez você na liderança você também erraria. Deus colocou líderes na nossa vida para ser boca dele, e eles serão nossas referências, nossos exemplos. Só que eles também são humanos. Então você precisa ser leve com você, porque senão você não aprende a ser leve com pessoas. Davi, ele foi uma referência, ele foi um sacerdote. E toda vez que nós nos colocamos em lugar de sacerdote, Deus nos abençoa. E hoje eu quero que você pense que há sacerdotes já sobre sua vida, só que você também pode se colocar como sacerdote na sua casa e para as pessoas do mundo. Sacerdotes são aquelas pessoas que levam a presença de Deus. E Davi levou a arca de Deus para o povo, e assim as coisas se consertaram. Ele foi a pessoa que trouxe a arca de Deus e, consequentemente, ele traz o reino de Deus para o povo dele. Mas ele tinha um coração que ele só queria agradar a Deus. Ele só queria deixar que Deus fosse conhecido. Como que está seu coração hoje? Como que está o seu desejo hoje? Muitas vezes, tem pessoas que talvez anseiam pela liderança para ser vista. Enquanto você ansiar por uma liderança, por uma posição para ser visto, para ser admirado, você vai estar defraudando a presença de Deus. Você será como os filhos de Eli, que eram negligentes, que eram exagerados, que eram abusivos. Eu sei que muitas vezes a gente não tem o costume de se olhar, mas eu quero te encorajar, se olha. Fala: Deus, talvez tem coisas no meu coração que eu não percebo, são coisas inconscientes, talvez meu coração ainda esteja cheio de coisas que eu não entendo. Me mostra. Traz à clara quais são as minhas intenções. Me mostra qual é a intenção do meu coração. O que eu tenho desejado? E Pai, me faça ter um coração que chame a sua presença. Me faça ter um ambiente dentro de mim que chame a sua presença. Que queira você, que queira levar você para as pessoas de uma forma genuína, pura e com intenções verdadeiras, não com segundas intenções escondidas. Eu quero fechar falando uma coisa que eu acho muito importante, que Deus colocou muitos líderes sobre as nossas vidas. E não importa se eles te decepcionarem porque eles são humanos, mas eles são pessoas que Deus colocou autoridade. Samuel, ele estava em um lugar em que havia coisas erradas, mas mesmo assim ele escolheu se submeter e Deus fez dele um grande líder. Escolha se submeter à sua liderança. Escolha se submeter às pessoas que Deus colocou na sua vida para te liderar. Isso vai te esticar e vai te levar a um lugar de honra. Tem uma palavra da Bispa Lúcia e da Bispa Priscila, não lembro agora, que ela fala: seja obediente ao seu líder.
Porque se o seu líder errar, ele se vê com Deus. Mas se você não obedecer, o erro também é seu. Obedeça e você estará protegido. Então se submeta às pessoas. Pessoas são pessoas, mas elas são colocadas como autoridades de Deus. Então respeite essas autoridades. Mas também faça você. Se você está vendo algo errado, seja a pessoa que Deus quer que você seja. Para de arrumar desculpas. Muitas vezes a gente... mas eu não faço porque fulano também não faz. Eu não sou porque fulano também não é. Eu não vou fazer porque outro não faz. Eu fico imaginando se Deus estivesse hoje aqui, olhando pra gente, dando essas desculpas, o que Ele faria. Eu fico imaginando a gente lá no juízo final, falando assim, Deus, você se entregou por mim, você me amou incondicionalmente, você correu atrás de mim, você foi atrás de mim tantas vezes, você me perdoou tantas vezes, você fez tudo por mim, mas fulano errou, Deus, então não deu, foi mal, eu desisti da caminhada. Talvez tem pessoas que sim te machucaram, tem pessoas que realmente frustraram o seu coração. Eu não estou te tirando a razão. Eu sei que nós somos pessoas de relacionamento e lidar com pessoas muitas vezes é difícil. Mas se você continuar usando isso como desculpa para não viver a presença de Deus, quem perde é você. Deus te levantou como uma pessoa e Deus está te levantando como um sacerdote para levar a presença dEle. Para falar do mundo que Ele é bom, para falar para o mundo que Ele é o melhor lugar para se estar. Então não use o que as pessoas fizeram a você ou fizeram perto de você como uma desculpa para não ver o que Ele tem. Para de colocar isso como a razão. Talvez você tenha razão, mas você vai deixar a verdade de que o outro estava errado parar o teu propósito, tua vida inteira em Deus? Deus está te chamando porque Ele acredita em você. E talvez tenha algo que só você pode fazer. Então para de olhar para os outros, olha para Deus. Tira seus olhos das circunstâncias, tira seus olhos das situações. Olha para Ele e fala, Deus, eu me coloco à sua disposição, eu coloco o meu coração à sua disposição e eu me coloco em obediência porque eu só quero te obedecer e fazer com que o seu nome seja exaltado. Eu não quero me mostrar melhor que ninguém, eu não quero nenhuma glória para mim, eu não quero questionar, eu não quero duvidar, eu só quero obedecer. E é nesse lugar que você cresce, é nesse lugar que Deus te levanta para um lugar de honra. Quem não tem um coração de obediência nunca vai entender, nunca vai ser levantado para ser a voz de Deus. Você não está aqui na terra para falar o que você acha, o que você vê. Deus te colocou aqui na terra porque Ele quer falar através de você. Então são as palavras que vêm dEle, não são as suas. Samuel, ele se submeteu a Deus. Samuel, ele entendeu que ele tinha algo para fazer em Deus, ele não usou nada como desculpa. Ele simplesmente se entregou totalmente. E ele foi um profeta grandioso. E hoje eu quero te dizer, ande com Deus. Traga a arca para perto de você. Sonde o seu coração e viva a plenitude de Deus para a sua vida. Mas para de usar desculpa. Olha para Ele. Ele está te chamando. Ele te quer. Ele que tem algo para fazer na sua vida. Honre os seus líderes. Se submeta aos seus líderes. Entenda que Deus vai usar eles para te levantar. Deus vai usar eles para te corrigir, para te esticar. Amém? A Bíblia diz que Deus era com Samuel e Deus era com Davi. E eu quero te dizer que Deus é com você também. Talvez esteja difícil, talvez seu coração esteja magoado. Mas Deus também é um Deus de cura. Deus também é um Deus que traz e derrama o bálsamo de cura. Então, hoje, se você chega a Deus com desculpas e aponta para os outros, hoje eu quero que você chegue a Deus e aponte para si mesmo e fale, Deus, o que em mim não tem te agradado? Hoje eu não quero me prender aos meus relacionamentos frustrados. Hoje eu quero olhar para ti. Eu estou sentindo de falar que muitas vezes a gente olha para relacionamentos e a gente tem o pensamento de que pessoas são difíceis, pessoas são complicadas, pessoas vão nos frustrar. E há verdade nisso. Mas também é verdade que pessoas vão te levantar, pessoas vão acreditar em você, pessoas vão ser suas companheiras, pessoas vão ser suas parceiras, pessoas são irmãs em Cristo que vão orar com você, irmãos em Cristo que vão te levantar, são companheiros, são pessoas que vão acreditar em você, apoiar o seu propósito e te jogar para cima. Se você desistiu de relacionamento porque você se frustrou, Deus está te chamando para se relacionar. Há uma frase que diz que o seu relacionamento com Deus é mostrado pelo seu relacionamento com as pessoas. Então, se você tem desistido de se relacionar com as pessoas, tem algo errado no seu relacionamento com Deus. Pessoas são maravilhosas. Como o nosso bispo Tonete fala,
Eu amo gente, eu amo pessoas, eu sou apaixonada por pessoas. Por mais que elas errem, elas são apenas humanas. Eu sou humana, eu também erro, eu também tenho meus defeitos. Pessoas são humanas, mas há muito mais do que apenas os erros delas. Há um pouco de Deus em cada pessoa, meu pai sempre diz. Sempre que a gente encontra uma pessoa, há algo que Deus quer nos ensinar através dela. Então também há muita beleza na amizade, no relacionamento, na comunhão, na comunidade. Não se priva de viver isso porque uma vez você foi frustrado. Não desista disso porque algo não deu certo na sua caminhada. Deixa que Deus cure as frustrações e nunca, jamais pare de acreditar em pessoas. E jamais pare de acreditar em você mesmo. E hoje eu quero te dizer e terminar com isso para que a gente possa orar que Deus está te chamando para ser um sacerdote na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho e no mundo aí fora. Sacerdote é quem leva a presença de Deus. E você tem uma responsabilidade por causa disso. Você tem que ser exemplo, você tem que ter temor a Deus. Deus, as pessoas vão me olhar e elas querem ver você. Então, que eu diminua e que você cresça. Que as minhas razões diminuam e você cresça. Que tudo aquilo que é meu, Pai, possa diminuir até desaparecer, para que eu seja semelhante a Ti. Amém? Hoje eu quero que onde você esteja, eu não sei se você está com a sua família, se você está com a sua família, pega na mão de quem está do seu lado. Se você está sozinho, cara, glória a Deus, ajoelha aí. E hoje eu quero que você não olhe aqui para mim agora, você não olhe para, sei lá, se você está vendo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu não quero que você comente amém, eu não quero que você comente foguinho. Eu quero que você feche os seus olhos e que você concentre naquele que está tentando falar com você. Não sou eu, é Deus. É Ele quem tem te chamado para intimidade, é Ele quem tem te chamado para ser o representante da presença dEle. Então feche os seus olhos hoje e deixe o Espírito Santo ministrar sobre você. Pai, onde está chegando essa palavra, Pai? Eu quero declarar a sua presença inundando. Pai, cada pessoa ajoelhada, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo isso, cada pessoa que está agora se colocando diante de Ti, eu quero declarar, meu Pai, a sua unção, o seu óleo sendo derramado, Pai. Não apenas o óleo, Deus, para nos tornar, Deus, sacerdotes que levam a sua presença, mas também um óleo, Deus, que é como um bálsamo de cura. Deus, que as memórias que muitas vezes, Deus, trazem desconforto, trazem desconfiança, meu Pai, tiram a esperança, Deus, se vão. Traga à memória as coisas que nos trazem esperança, Jesus. Que a gente possa olhar para as pessoas, Deus, entendendo que elas são humanas, entendendo, Deus, que há prazer em amá-las, em estar em comunhão e que nós precisamos ter esperança nas pessoas. Que nós possamos olhar para os nossos líderes, Deus, entendendo que eles são autoridades sobre as nossas vidas e o Senhor vai derramar muita coisa sobre eles, Deus, para nos ensinar. E hoje eu quero declarar, Deus, que cada coração aqui, meu Pai, cada coração, Deus, que talvez esteja com soberba, coração crítico, meu Pai, coração, Deus, que aponta os erros. Eu quero declarar, Deus, que tudo isso, que tudo aquilo, meu Pai, que não convém, tudo aquilo, Deus, que não é, Deus, conforme o Teu Espírito Santo, conforme a Sua presença, nós rejeitamos e Te entregamos agora, Deus. Faça o nosso coração, Deus, um lugar de humildade. Faça do nosso coração um lugar de entrega e devoção, Deus. Faça do nosso coração, Deus, um lugar de obediência. Hoje, Deus, nos colocamos, meu Pai, como igreja, Deus, diante da Sua poderosa mão, Deus, e no centro da Sua vontade, Deus. Nós somos servos, Deus, e nós nos colocamos diante de Ti, Deus, como pessoas que queremos ser solução, que queremos ser exemplo e referência, Deus. Queremos ser os sacerdotes que levam a Sua presença, não mais pessoas que criticam, que julgam ou apontam, Deus. Nós queremos se sarar, Deus, de tudo aquilo que passou, para que a gente possa prosseguir, Deus. Não é olhar para as circunstâncias, não é olhar para as pessoas, mas é olhar para aquele que nós sabemos qual é o caráter. Jesus, nós sabemos o seu caráter. Jesus, nós sabemos quem o Senhor é. Jesus, nós sabemos que nós podemos colocar nossa expectativa, nossa confiança em Ti. Deus, nós sabemos que Tu és fiel. Nós sabemos que o Senhor não nos abandona. E nós sabemos, Deus, que um momento em que nós entregamos nossa vida para Ti e olhamos para Ti, o Senhor nos leva, Deus, a lugares altos. E hoje eu quero declarar, Deus, tudo aquilo que tem nos impedido, tudo aquilo que tem sido obstáculo, tudo aquilo que tem nos parado, Deus, agora, Deus, nós rejeitamos e nós declaramos que nós já vencemos, meu Pai, porque nós já sabemos do final da história, Deus, porque o Senhor já venceu na cruz. Hoje te agradecemos, Deus, pela oportunidade, Deus,
E hoje eu quero que você, onde você está, você comece a agradecer pelos seus líderes. Você comece a agradecer pelas suas autoridades. Você comece a agradecer pelos irmãos em Cristo que Deus te deu. Deixe o seu coração se encher de gratidão. Deixe o seu coração se encher de gratidão. Deus, obrigada. Obrigada por colocar pessoas nas nossas vidas, Deus, que acreditam em nós, que nos apoiam, Deus, que nos impulsionam, Deus. Obrigada, Deus, pela comunidade. Obrigada, Deus, por nos criar, Deus, para ter relacionamento. Obrigada, Deus, porque ter uma amizade, assim como o Provérbios diz, Deus, nos traz fôlego de vida, Deus, nos traz alegria de viver, Jesus. Então, Pai, obrigada por nós podermos ser pessoas que lidam com pessoas. Gente que ama gente. Obrigada, Rei dos Reis, porque não é complicado viver com pessoas. Deus, é maravilhoso viver com pessoas. É maravilhoso viver em comunhão. É maravilhoso rir, acreditar, compartilhar histórias, compartilhar dores. É maravilhoso poder abraçar e ser abraçado. É maravilhoso, Deus, amar e poder ser amado. Deus, por isso te agradecemos, te exaltamos. Obrigada, Jesus, e obrigada pelas nossas lideranças. Obrigada, Deus, pelas nossas autoridades, Deus, que nos ensinam, Deus, que nos esticam, Deus, que são referências para nós. Obrigada, Rei dos Reis, porque nós podemos se tornar a solução, Deus. Porque nós podemos, meu Pai, ser as pessoas que levam a sua presença. Obrigada por essa honra, Rei dos Reis. Hoje te exaltamos, te agradecemos, meu Pai. Obrigada, Rei dos Reis, por ser tão detalhista. Obrigada, Deus, por ser tão amoroso. Obrigada por se importar com nossas dores. E obrigada por nos dar a oportunidade de se refazer, se reinventar. Rei dos Reis, como nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Hoje eu quero te convidar, onde você está, se derrama diante de Deus. Não é sobre ouvir minha oração, é sobre fazer a sua própria. A oração não é uma frase ensaiada, não é algo ensaiado, é você rasgando o seu coração diante de Deus. Deus quer ver você, Deus quer que você seja vulnerável, Deus quer ver as suas dores para que Ele cure. Então rasgue seu coração diante dEle, fala aquilo que está incomodando, fale o que é o seu desejo, exponha também os seus defeitos, exponha os seus erros, fala: Deus, me ensina a ser melhor. Deus, que eu glorifique o seu nome. Deus, sonda meu coração e o que estiver errado, tire e me faça de novo, Deus. Eu te dou permissão para me amassar como vaso e refazer o vaso, Deus. Eu te dou permissão para me refazer. Eu te dou permissão, Deus, para tocar em mim, Deus. Tocar nos lugares onde eu deixei trancado, onde eu escondi, onde eu ignorei, onde eu não queria que ninguém tocasse. Deus, eu te dou permissão hoje. Vá nos lugares onde ninguém foi, Deus. Eu te entrego a minha vida e eu me coloco, Deus, como uma serva no centro da sua vontade, disponível e disposta a obedecer, Pai. Pai, eu quero te agradecer por esse arena. Quero te agradecer pela sua presença. Quero te agradecer por cada pessoa, Deus, que está ouvindo, Deus, e cada pessoa que está sendo ministrada por Ti. Tudo é para a Tua honra e glória, Deus, e te agradecemos pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Arena, esse foi nossa última palavra do Nenhum Passo Atrás. E eu estou honrada de poder estar aqui conversando e passando um pouco do que eu tenho aprendido com Deus. Eu acredito que nós vamos sair realmente dessa quarentena muito melhor do que nós entramos. Que há algo, um avivamento chegando, e eu quero te convidar, não fique de fora. Eu não sei como está sendo, eu não sei como tem sido os seus dias. Eu não sei se você está separando esse momento para se entregar e ler a Bíblia e orar como nunca antes, ou se ainda você não entendeu que é uma oportunidade. Mas não deixe esse momento passar. Se entrega. Cara, acabou aqui o Arena, faça o seu momento com Deus. Se derrama na presença dEle, coloca uma música no seu quarto, chama Ele. Mas não deixe esse momento passar à toa. Não é sobre ser um culto. Não importa se nós estamos com um culto aqui ou não. Quem quer se encontrar com você, Jesus, Ele está aí. Não é sobre ser online, não é nada disso. Deus quer falar com você. E talvez você tenha largado a caminhada, talvez você tenha deixado para trás o seu chamado por causa de pessoas. E Deus está ministrando no seu coração agora, volta. Eu sou quem te chama, não são pessoas. Eu quem te capacito, não são pessoas. E eu quem tenho te chamado para ser sacerdote que leva a minha presença. Então que agora, quando acabar esse culto, você possa ter o seu momento com Deus. Chamar Ele para o teu quarto e ter o seu momento de intimidade com Ele. Amém? Todo sábado nós temos Arena, amanhã nós temos culto da família, eu te convido a estar com a gente. Vai ser uma palavra poderosa da pastora Clemir, linda, maravilhosa. Então esteja com a gente, se conecte com a gente, compartilha para os seus amigos. Se você viu essa mensagem e te edificou, cara, compartilha.
Deixa Deus te usar como instrumento também, deixa Deus te usar como canal, manda para as pessoas que você acha que vão ser edificadas, que Deus vai falar. Deixa Deus te usar também. E amanhã nós tivemos o culto da família, terça tem culto de campanha e sábado que vem a Arena de novo. Então esteja aqui com a gente, que a gente ama compartilhar essa vida com vocês. Tchau, tchau, Arena, que Deus possa ter te abençoado, que cada vez mais você corra para Ele, amém? Foi um prazer.